Lembra que eu falei semana passada que tudo que você luta contra, você alimenta, né? Que tentar brigar contra coisas ruins, energia densa, pensamento negativo é como tentar brigar com um trator. Porque aquilo que você enfrenta, você alimenta, né? Então, às vezes eu ouço as pessoas falando assim: "Ah, eu vou lutar contra tal coisa". Eu penso: "Putz, vai alimentar". Vou lutar contra o preconceito, vai alimentar. Tem que fortalecer o respeito. Olha a diferença. O foco tem que estar na cura. Vou lutar contra a balança, vai engordar. Entendeu? Tem que fortalecer a saúde. Então, o nosso foco ele tem que estar na cura. Se o nosso foco estiver em combater a doença vai crescer. Eu vou dar um exemplo, inclusive, bem específico para vocês entenderem isso que eu tô falando. Vamos pegar, por exemplo, essa história da dieta que eu acabei de falar. Eu gosto de dar esses exemplos assim, mais palpáveis, que são coisas que a gente vive, que fica mais fácil de entender as coisas que eu tô explicando. Então eu falei que, por exemplo, se eu começar a entrar numas assim de vou lutar contra a balança, eu vou engordar. Agora, se eu pensar assim, vou fortalecer a minha saúde, aí sim, eu consigo emagrecer, eu consigo ter uma qualidade de vida, porque é onde eu coloco o meu foco. Ah, Rosê, eu quero combater a ansiedade, você vai ficar mais ansioso. Entendeu? Vou fortalecer o meu equilíbrio emocional. Então, o foco é sempre na cura. Lembra que eu falei no começo da aula? Foco e atenção fortalece aquilo, cresce, alimenta aquilo que eu estou dando foco e atenção. Isso é alimento energético. Então, por exemplo, essa questão da dieta. E agora vamos atrelar essa questão da dieta com a ansiedade. E quem aqui já viveu esse ciclo, ou vive esse ciclo que eu vou falar agora, escreve aqui pra mim nos comentários. Que esse ciclo já aconteceu comigo, tá? Que lembra semana passada que eu falei que teve uma época da minha vida que eu ganhei muito peso, né? E eu não conseguia emagrecer. E na semana passada eu falei que eu ganhei 30 quilos, vocês lembram? Aí vocês devem pensar assim, gente, mas uma pessoa ganhar 30 quilos e não fazer nada? Porque eu pensava isso. 30 quilos. Antes, eu não engordei 30 quilos de um dia pro outro. Então, primeiro eu engordei 1, 2, 5. Aí eu fui me pesar, tinha ganhado 10, 15. Aí você pensa assim, meu, Rosy, você já viu que você tinha ganhado 15, você não fez nada. Aí que tá. Eu fiz. Só que o que eu fazia, eu engordava mais, porque é esse mecanismo que eu vou falar agora. Como eu queria emagrecer de um dia pro outro, porque eu queria, né, dentro do meu imediatismo, resolver aquilo de um dia pro outro, aquilo me gerava mais ansiedade, e a gente com mais ansiedade faz o quê? Come mais. Entenderam? Porque o meu foco estava em lutar contra a balança. Eu não estava com foco positivo. Então, eu pensava assim, preciso emagrecer, aí eu me olhava no espelho, não tinha emagrecido, aí a Isa escreveu que já passou por isso. Então eu me olhava no espelho, não tinha emagrecido, aquilo me gerava ansiedade, e essa ansiedade fazia com que eu comesse muito mais. Aí eu comia mais, engordava mais, ficava mais ansiosa, porque aí eu queria emagrecer mais rápido do que eu queria antes, comia mais. E ficava nesse ciclo assim, ó. E foi dentro desse ciclo que eu não... Aliás, que eu não... como é que eu vou dizer? Eu não conseguia romper esse ciclo, né? A Lê escreveu que tá passando por isso. Eu não conseguia romper esse ciclo. Então, eu fiquei dentro daquele mecanismo e eu não conseguia perceber. Essa é a palavra que eu tava buscando. Eu não conseguia perceber que eu tava fazendo isso. E agora que eu tô falando, parece óbvio, né? Mas só que quando a gente está dentro desse ciclo, a gente não consegue enxergar que tá dentro dele. Desse e muitos outros. A gente quer ficar lutando contra as coisas, brigando, tentando resolver, dando murro em ponta de faca, né? E não para examinar. Porque é aquilo que eu falei semana passada. Muitas vezes eu tenho que vir aqui, sentar na frente desse celular aqui, pra ensinar o óbvio. Entendeu? E muitas vezes eu também tenho que sentar na frente dele pra aprender o óbvio, que eu também assisto muita aula, né? Então, porque a gente não tá, às vezes, observando as coisas, né? A gente só quer resolver. E a ansiedade, como ela tira a nossa presença, ela não permite que a gente observe o que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Então, por exemplo, qual que é a chave, então, Rosy, para quem escreveu aqui que falou que está nesse ciclo? Qual que é a chave disso? Para você conseguir sair desse ciclo que você entrou? Tirar o imediatismo da história. Tirar a ansiedade da história. Entender que as coisas na vida levam tempo. Quem tem padrão de imediatismo, de ansiedade, não é só com dieta. A pessoa faz isso com tudo. Então ela resolve fazer um negócio, ela tem uma baita empolgação, ela quer resolver tudo de uma vez, aí ela não consegue, ela larga. Ela desiste. Então o ansioso, ele tem a tendência de ser procrastinador e não concluir nada do que ele começa. Então a gente brinca assim, às vezes no mundo do coaching, né? A gente fala que as pessoas têm que ter acabativa. Iniciativa todo mundo tem. Inicia, mas não acaba. Entende?